Olá, Erika Flor aqui com vocês. Li algo na internet e achei muito interessante, que fez minha mente ferver. Algo sobre romper as pontes com o passado. Uau! Bem pesado, bem forte. E romper a ponte com o passado não é nada fácil, né? E Deus tem me coberto muito, Deus tem falado muito comigo sobre o meu passado, o que meu passado me trouxe, o que meu passado me fez, o porquê que eu vivi o que eu vivi no meu passado, qual foi o propósito pelo que eu vivi no meu passado para eu me tornar quem eu sou hoje. O que eu tenho vivido hoje estará estabelecendo uma Erika de amanhã, e o meu amanhã, né, já preparado com o meu entendimento de hoje, irá transformar uma nova Erika. Isso é entendimento meu, pode parecer louco para você, mas aqui funciona legal. E baseado nisso, de romper a ponte com o passado, até a imagem, sabe, do que eu vi era bem interessante. Era uma floresta, eu gosto muito de floresta. Embaixo passava um córrego de água, uma ponte de madeira, e essa ponte tinha sido quebrada. Era assim, numa visão e numa linguagem literal, romper a ponte de alguém que passou e não consegue voltar para aquele mesmo lugar onde estava. Vou te dar um exemplo. Você é ignorante num certo assunto, né? E por determinada ignorância, você tem um comportamento em relação àquela situação. Tá dando para entender, embora eu não esteja dando uma situação específica? Eu costumo dar específica, mas eu não vejo nada em mente ainda. E você é ignorante naquela situação por desconhecer, né? Você é ignorante por não ter o conhecimento. E você tem um comportamento exatamente por falta de entendimento. A partir do momento que você adquire entendimento diante daquela situação, o seu comportamento diante da situação muda. Obrigatoriamente, isso é lei da natureza do ser humano, do nosso entendimento, do raciocínio lógico e humano. Desculpa. O seu entendimento muda. Automaticamente, o seu comportamento também. Porque você passou a entender. E você enxerga aquela situação de uma outra forma. Em relação a romper com o seu passado e não voltando para lá. E eu parei para pensar nisso e lembrei daquela palavra que está em Filipenses 3, o capítulo 13 e 14. Eu até abri aqui para poder ler para vocês. Parte B do versículo 13 e o início do versículo 14, dizendo que, bem conhecido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Apóstolo Paulo, tinha um alvo dele, ele sabia onde ele queria chegar e ele descreveu no restante do versículo 14, que era a vocação em Cristo Jesus, etc e tal. Esse era o foco de Paulo. O seu foco, o meu foco, qual é? Seja ele qual for, apóstolo Paulo sabia quem ele era. E se a gente for ler as cartas de Paulo, for ler sobre a vida dele, de apóstolo Paulo, a gente em alguns momentos até interpreta ele como alguém altivo, soberbo, alguma coisa do tipo. Mas não, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era ignorante, ele era um cara extremamente inteligente. E ele reconhece isso. Não, eu sei, eu posso, eu falo. E diz pra você assim, ó, seja meu imitador como eu sou de Cristo, porque assim, eu imito a Cristo, ele se garantia no que ele fazia. Enfim, quando Paulo diz que ele rompe com o passado, que foi isso em outras palavras, deixa eu colocar uma aqui, que foi isso que ele disse em outras palavras, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele disse o quê? Que ele colocou uma meta, um foco e foi. Ele foi em direção ao foco dele, ao alvo dele, atingir, alcançar. Quem é você? Você tem condições de, como apóstolo Paulo, dizer assim, não, eu sou a Erika, eu sou gordinha, eu sou negra, meu cabelo não é bom, minha pele não é boa, inclusive tá mais oleosa que o normal,
por causa do protetor que eu estou tratando. Assim, a gente reconhece que não existe algo bom em nós, pelo menos não nos agrada, a gente começa a tratar. Mas a gente só trata a partir do momento que a gente entende que não é legal, né? Que pode melhorar. Então, quem é você? Eu sou a Érica, eu sou negra, eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu tenho vários defeitos, eu sou chata e eu tenho um alvo, né? Eu tenho um objetivo a alcançar. E dali eu faço a minha lista de qualidades, a minha lista de defeitos, vejo no que eu posso melhorar, me preparar, estabilizar a minha vida, o meu emocional para falar assim, eu quero isso aqui. Para eu ter o meu alvo, para eu ter a minha meta, ter o meu sonho, o meu objetivo, eu preciso saber quem eu sou. Se eu tenho condições de alcançar, para poder traçar um caminho, tudo isso é planejamento. Eu tô falando tudo isso porque é algo que eu tenho vivido. Eu já disse nos outros vídeos para vocês que não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisas que eu li, uma coisa bonita, né? Porque, ó, eu vou falar algo que eu tenho vivido, que tem servido de experiência para mim, o que tem queimado dentro de mim, o que tem fluído de dentro de mim, o que eu tenho aprendido para que eu fale exatamente o que eu vivo. E como eu já disse para vocês, eu fico um tempo sem gravar, eu volto a gravar, mas quando eu volto a gravar é porque são coisas que Deus tem ministrado em mim, para mim, sobre mim, porque é só sobre mim e Ele. E quando eu vi essa imagem ontem, quando eu li sobre romper com pontes do passado, romper com o seu passado, e veio essa palavra na minha mente, que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu entendo que Deus quer que eu vá daqui para frente. Aquilo que ficou para trás, aquilo que me impedia, aquilo que... o assunto no qual eu era ignorante, aquilo que eu não tinha entendimento, o meio do caminho, que foi o trajeto de ponte, que para alguns... Tem gente que tem medo de ponte, tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo de ações da natureza, enfim, seja o que for. Aí você já cria uma história na sua mente. Imagina você tá passando pela ponte, vem o vento, né? Como é que fala? Desboca, desemboca, sei lá, uma quantidade de água maior naquela correnteza e vem uma água, né, muito forte, risco de derrubar daquela ponte. Ou a ponte quebra e você cai naquela água, ou... enfim, tantas coisas podem acontecer, ou medo de altura. Então, assim, o trajeto de você sair do lugar onde você estava, atravessar a ponte e alcançar onde você está, é um processo de medo, de angústia, de desistência. Mas para tudo isso precisa ser desenvolvido dentro de você a resistência. Essa resistência é sustentada pela força do desejo que você tem de alcançar o seu objetivo. E a partir do momento em que você passa e aquela ponte é quebrada, é necessário que você entenda que você não tem que voltar às práticas do passado. Você não é mais aquela pessoa que estava no início da ponte, você não é a mesma pessoa que estava no meio da ponte, você é uma pessoa que já está no nível mais além. Você foi além, você ultrapassou, você superou. Você não é mais a mesma pessoa, porque você tem um novo entendimento, você tem novas experiências, você se tornou uma pessoa mais forte, você se tornou uma pessoa mais corajosa, porque você passou por aquela situação de medo, de angústia, aquela situação de que você, aquele período de análise, antes mesmo de atravessar a ponte, você parou e olhou e falou assim, caramba, o risco de eu cair ali e acontecer isso, e eu ir embora na correnteza, enfim... Você poderia ter pensado até assim, eu não vou conseguir, não vou alcançar, não vai dar pra mim. E quem teve o ato de coragem de meter a cara, de avançar, e chegou do outro lado e teve esse entendimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que passou, passou. O que passou ficou lá atrás, a ponte se quebrou. Não existe ligação com aquilo que não te servia, que não te serve.
Se serviu, serviu para aquele tempo. Hoje não serve mais, porque tu não é mais aquela mesma pessoa daquele tempo. Você é uma outra pessoa, com uma nova visão, com um novo entendimento, com uma nova inteligência, com novas motivações. Mas não é motivação pelo que você ouviu de informações externas, não. É uma nova motivação estabelecida pelas experiências que você teve. Então se torna algo mais concreto dentro de você. Queime por isso. Deixa teu coração arder por isso. E se você não alcançou, se você ainda não rompeu, se você ainda não foi, eu quero convidar você a olhar um pouquinho para o passado, dar uma olhadinha para trás, ver quantas coisas você já superou, ver quantas coisas você já encarou e que se você fosse olhar antes você ia falar assim, não, eu não dou conta de passar nisso, eu não tenho resistência para suportar tal coisa, e você passou. Hoje você é uma pessoa diferente de quem você era 5 anos atrás. Faz uma autoanálise aí. Vê se você não é diferente de quem você era 5 anos atrás. Eu não sou mais a mesma pessoa. Há 5 anos atrás minha vida estava... Eu não tenho uma classificação exata para te dar, mas eu te digo com toda certeza, com toda a força do fôlego de vida que eu tenho. Eu não sou mais a mesma Érica. Inclusive essa semana eu falei isso para uma pessoa. Eu falei assim, eu não sou mais a mesma Érica. Eu não tenho mais aquela cabeça. Eu não tenho mais aquela limitação de entendimento. Foram coisas que vieram acontecendo, situações em que eu fui passando, muitas de choro, muitas de angústia, muitas de tristezas, muitas de desistência, mas era a ponte que eu estava rompendo, era a ponte que eu estava passando para me trazer um nível de maturidade, para me trazer um nível de entendimento. Não sou a expert, mas eu também não sou mais aquela Érica do passado. Você não é expert, você não é o melhor. Tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente melhor do que você por aí. Mas também você não é aquela pessoa de alguns anos atrás. Eu não sou mais aquela pessoa de alguns anos atrás, né? Então, assim, rompe. Não vive carregando as mazelas da vida. Não ande arrastando corrente. Deixa a bagagem lá do outro lado da ponte. Atravessa, vai, vive uma novidade de vida, rompe, vive o novo, porque existe uma nova terra, existe um novo tempo, existe uma nova mente, existe uma nova motivação. Vá viver o novo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossiga para o seu alvo. E se você ainda não está vivendo nada disso, experimenta, cria situações para você. Tá bom? Vamos ficar por aqui, porque já tá em 13 minutos esse vídeo, senão eu me empolgo e eu vou embora. Beijo pra vocês, beijo da Érica Flor. E a gente daqui pra frente, vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade desses vídeos aí pra poder, enfim, ficar melhor, né, gente? Porque, ó, iluminação, né, e tudo mais. Vai melhorar. Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Beijinhos da Érica Flor. Tchau.